prazer enorme receber aqui nos nossos estúdios. Ele que é o prefeito de Nova Lima, ele que é presidente da Grambel, a associação que reúne os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. E João Marcelo, João, muito obrigado por ter atendido o convite, estar aqui com a gente nesse novo veículo de comunicação. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Hoje é um dia especial para Minas Gerais e eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa data tão emblemática, tão marcante, em que a 98 News começa a levar informação, notícia para o nosso querido estado. Então, muito obrigado pelo convite e pode ter certeza que será sempre uma honra poder estar aqui presente, conversando sobre Nova Lima, a nossa cidade que a gente ama tanto, mas também sobre a grande BH, nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Ontem, inclusive, tivemos alguns retornos de nova-limenses que já começaram a nos acompanhar. A região metropolitana de Belo Horizonte é impactada com o nosso sinal e é muito bom poder falar para uma região que sempre foi carente de uma emissora que falasse sempre sob o ponto de vista dela, dessa região. Trouxesse a informação de fora, inclusive, para adequar o que acontece aqui. E essa é uma conquista que a gente tem, de trazer aqui tem esse significado. Inclusive, Paulo, quero deixar aqui meus cumprimentos, né? Não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de bater um papo, não é a primeira vez também que eu estou aqui conversando com o Grupo 98 e em todas as oportunidades é impressionante o número de mensagens que a gente acaba recebendo, seja na sua pessoa ou em nome de todo o grupo, pelo trabalho sério que é feito, enfim. É uma forma também da gente repassar esse reconhecimento para vocês que estão trabalhando, se dedicando tanto para fazer o jornalismo da maneira correta. Bora falar do dia a dia? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a realidade da região metropolitana primeiro, falando desse desafio que você tem à frente da Grambel, que é unir uma região metropolitana que há muito tempo tenta ter uma política única, uma visão única de transformação. Como é que está aí, depois desse tempo de assumir a Grambel, quais são as suas conquistas e os planos futuros? Bom, eu tenho feito um trabalho de tentar aproximar a Grambel da vida e do dia a dia dos municípios, né? A Grambel, diferente dos consórcios que têm se apresentado como uma solução administrativa, hoje a gente vê os municípios se associando a consórcios, porque eles trazem facilidades no sentido de licitações, né? Às vezes uma licitação que para um município isoladamente fazer é difícil, um consórcio com 20 municípios, isso fica mais fácil. A Grambel ela não tem esse caráter, ela tem um caráter político e institucional. Então isso torna o desafio um pouco maior, porque muitas vezes, Paulo, no dia a dia o prefeito, o gestor, ele está tão focado na cidade dele, na gestão dele, que ele não enxerga os temas de discussões metropolitanas e está preocupado com as questões administrativas. Por isso ele opta pelo consórcio. Então o que eu tenho feito inicialmente, eu já visitei 9 municípios nesse início de trabalho nosso. A minha ideia é visitar todos o mais breve possível. Eu tenho feito 2 ou 3 visitas por semana para sensibilizar os prefeitos de que a força da Grambel não está no presidente, está na união de nós prefeitos e nas discussões e enfrentamento aos temas metropolitanos, que são vários. A gente tem problemas de divisas nos municípios, a gente tem problema de transporte metropolitano, de regulação de saúde. São várias questões que estão afetando os nossos cidadãos e que nós, prefeitos, precisamos estar unidos para enfrentar isso. E é também uma oportunidade dos prefeitos compartilhar entre todos nós boas práticas da administração pública. Toda visita que eu faço a um prefeito, eu quero entender onde está o calcanhar de Aquiles dele, a dor dele, mas eu quero saber o que ele está fazendo de bom também e compartilhar isso internamente. E estamos preparando para que a gente possa, em breve, né, ranquear aqueles principais gargalos e desafios que a gente tem. É lógico que a gente, enquanto está fazendo essas visitas, nós não estamos de braço cruzado. Já iniciamos uma discussão importante com o governo do estado, já tive na CEINFRA, junto com a equipe técnica, junto com o sindicato, esqueci o nome do sindicato agora, do consórcio metropolitano, para discutir questões de integração tarifária, de melhoria no transporte público. Então a gente está fazendo um trabalho simultâneo de visitar os prefeitos, sensibilizá-los, mas mesmo assim não aguardar de braço cruzado, já ir trabalhando pela região metropolitana. Uma vez você conversando comigo, e foi muito procedente a forma como você falou, o prefeito é aquele que o município conhece, né? O governador está distante, o presidente está distante, mas o prefeito dá para bater na porta da casa do prefeito e reclamar com o prefeito ou conversar com o prefeito. Quais são as principais batidas na porta da sua casa em Nova Lima e que você tem enfrentado como desafios?
Bom, e é muito isso, né? O prefeito, eu falo que ele está na zona quente. O governador, ele está numa zona fria, distante, né? E isso faz parte mesmo, e eu acho que isso torna, inclusive, a missão de prefeito tão valiosa, é aquele papel do síndico. Em Nova Lima, isso vai variando também por momentos, né? A gente está num momento que o que bate na porta é a questão da saúde, é a questão de medicamentos que às vezes faltam por questões de fornecimento mesmo. Os fornecedores, você vê, a gente acha que uma guerra na Ucrânia e na Rússia não vai impactar a vida na gente. Isso gera impacto na cadeia de fornecimento dos remédios, que preferem vender para as farmacêuticas privadas porque tem um melhor preço do que atender os municípios que têm os contratos. Deixa o município na mão, quem sofre é a população. Então, isso é um problema que bate na nossa porta agora, que a gente está tendo também altíssimos casos atingindo toda a região metropolitana, né, de doenças respiratórias. Então, a batida na porta, aguardando leito, transferência, é algo que eu não tenho dúvida que todos os prefeitos, especialmente da nossa região, estão sofrendo. Então, nesse momento, a batida que mais ocorre na porta das nossas casas estão relacionada à saúde. Tem momento que isso muda. Tem momento que isso está relacionado a alguma pauta de educação, vaga de creche, que foi um desafio que a gente enfrentou de maneira muito forte no governo passado. Tem momento que são os problemas de trânsito, que a gente sabe que geram transtorno diariamente na vida de tanta gente. O que não falta, Paulo, são desafios e problemas, né, na administração pública, mas a gente tem que ter força de vontade e energia para encarar. Assim, não adianta ficar também só reclamando, né? Nós temos que entender que a missão que a gente tem é de servir a população e de enfrentar esses desafios. 9h53, nós estamos falando aqui no 98 News com o prefeito de Nova Lima, presidente da Grambel, João Marcelo. João, você falou dos desafios do transporte, da mobilidade da região metropolitana. Entre tantos aspectos discutidos para essa mobilidade, um é recorrente: o travamento das ligações entre Nova Lima e Belo Horizonte, afetando todo esse vetor de ligação da cidade. São cidades conurbadas, você vai daqui a Nova Lima, não há divisão territorial, as casas se sucedem, os aglomerados de pessoas se sucedem. Como é que andam esses projetos? Primeiro, da construção da avenida Flávio... Como é que Guimarães. Flávio Guimarães, eu sempre esqueço o nome dela. É uma avenida, né, na verdade, que será uma extensão da estrada, facilitando a saída da MG 30 para que as pessoas possam sair. A Avenida Dr. Flávio Guimarães, ela está em pleno vapor, inclusive a caminho daqui dos estúdios, né? Eu passei na MG 030, então como ela é uma alternativa à MG 030, é um braço, dá nitidamente, quem consegue passar lá consegue perceber, já fazendo os tubulões do viaduto. Então é uma obra que já está num bom ritmo e a gente espera poder concluí-la o quanto antes, porque a gente sabe que os principais engarrafamentos, congestionamentos, eles ocorrem do Vale dos Cristais para cima. É onde, às vezes, tem um acidente, é onde tem a maior concentração de condomínios residenciais, especialmente os verticais. Então, é uma alternativa anterior ao Vale dos Cristais, Vila da Serra e Vale do Sereno. E então ela já está em ritmo muito positivo, mas o que eu tenho defendido, Paulo, que ela por si só não é a solução, porque ela desafoga no Jardim da Torre, que é um bairro na divisa com Belo Horizonte, e o Jardim da Torre ele faz divisa com Belvedere. Então a gente vai desafogar ali do BH Shopping, vamos afunilar tudo no Belvedere. Qual que é a alternativa para isso? É o projeto que está sendo discutido, que agora está com a SPU para aprovar, da linha férrea, que é um projeto que preserva o leito da linha férrea, que cria um parque linear, que não permite adensamento nas áreas lindeiras, mas que conecta o alto da Flávio Guimarães a 356. Ou seja, quem desejar ir sentido... Aí ela tem alças, que ela pode vir tanto para descer a Nossa Senhora do Carmo ou sentido Rio de Janeiro. Mas quem estiver vindo de Nova Lima vai poder, antes de chegar nos congestionamentos do Vale do Sereno, Vila da Serra, do Belvedere, subir a Flávio Guimarães e cair diretamente na 356. Só para quem está agora aí, por exemplo, vindo de Nova Lima de carro nos ouvindo, você vai poder, logo depois do Ville de Montanha, você vai poder virar. É uma estrada de terra que já existe lá há mais tempo. Já está no plano
de mobilidade do município. E aí você sairia lá em cima do Jardim da Torre, e o Jardim da Torre é onde tem aqueles últimos prédios maiores. Aquela avenida ali, de ligação que vai para a Antiga Vale, que onde tinha a Operação da Vale, Antiga MAC. Exatamente. Então, dali teria então uma ligação com a linha férrea. E isso. Com qual o que é a Parque da solução? Linha Férrea. Antes, a linha férrea ela vem abaixo da avenida de Sim, ligação. sim. Então, antes de chegar na avenida de ligação, ela se conecta à linha férrea. E vem nessa rua que vai margeando a linha férrea, passa por trás dos hospitais e cai na BR-356. E também com uma possibilidade de uma alça que dê acesso à Nossa Senhora do Carmo, também para desafogar aquele congestionamento que a gente não está deixando de enfrentá-lo nas parcerias que a gente fez, na parceria que a gente fez com Belo Horizonte, que tem as obras no entorno do BH Shopping, que são 4 grandes obras, 2 de Nova Lima, 2 de BH. A de Nova Lima, a primeira, que nós vamos começar em breve agora, já está no processo de contratação, é o viaduto Ferradura. É a Ferradura. E a de Belo Horizonte é aquela que teve a polêmica toda do alargamento do trevo ali do BH Shopping. Do BH Shopping. Do BH Shopping. Exatamente. Lembrando que aquele viaduto é dos anos 70, foi repaginado nos anos 90 e agora já está mais do que na hora de ser ampliado, porque já está saturado. Mas você me falava de um sobrevoo sobre a linha férrea. E vendo a caracterização daquela linha férrea, porque outro dia eu, provocando o João, mandei um artigo que eu escrevi sobre o transporte, a necessidade da revitalização do transporte de passageiros por trens. E falando de uma vocação que já era uma vocação anterior da região metropolitana, porque nós tínhamos ligações para Sabará, para Caeté, para Nova Lima, para Raposos, para Pedro Leopoldo, através do ramal do Matadouro, para Brumadinho, através do Matadouro Barreiro, e isso foi sumindo, foi desaparecendo. E você, a partir da provocação e já preocupado com esse tema, sobrevoou a linha férrea além dos limites de Nova Lima. E qual foi a realidade que você encontrou? Bom, e é interessante isso, porque de fato a sua provocação, né, e também num programa, quando você citou, aquilo me chamou a atenção, porque a gente quer enfrentar esse desafio da mobilidade, a gente está buscando, através da questão das vias, das obras de mobilidade, a gente está buscando, através das discussões de melhorias no transporte metropolitano, mas as ferrovias agora estão voltando em pauta, como teve audiência na Câmara Municipal, e como muito bem você mesmo encaminhou. E eu tomei a decisão de fazer um sobrevoo, especialmente na ferrovia que liga Rio Acima a Belo Horizonte, e ela vai margeando o Rio das Velhas. Então ela passa por Rio Acima, Nova Lima, Raposo, Sabará, né? E eu fui acompanhando o trajeto dela, e nas áreas onde não há núcleos urbanos, apesar de desativada, está muito fácil de percebê-la. Quando chegam próximo aos núcleos urbanos, como em Raposos, Sabará, em Honório Bicalho, que é o trecho de Nova Lima, há uma total ocupação dessa antiga linha férrea. Então, é um desafio que se coloca, seria como resgatar nos núcleos urbanos. Se a alternativa é tentar resgatar por onde elas passavam mesmo, se é tentar fazer um trecho alternativo, porque também, para a gente enfrentar essa questão das ferrovias, necessariamente a gente vai passar por discussões de concessão e parcerias público-privadas e os investimentos necessários. Mas há um grande desafio no que diz respeito aos núcleos urbanos hoje e a forma como elas foram ocupadas. Alguns municípios, essa ocupação se deu de maneira irregular, outros se deu até com investimentos do poder público, foram transformados em ruas, com ocupações. Então, é um desafio que tecnicamente precisa ser aprofundado e estudado, mas, de fato, Paulo, eu concordo que as ferrovias seriam uma importante alternativa para a nossa região. Se você olhar o transporte de passageiros nos trens, ele gera menos poluição, ele gera menos ruído, ele tem uma fluidez melhor e seria um avanço importante que a gente vê no mundo afora, não é mesmo? E quando você toca nesse assunto, você já toca um outro assunto que é paralelo e com a mesma importância, que é a ocupação irregular dos espaços urbanos. Essa é uma outra discussão e que, de maneira muito sincera, o que eu sempre observei foi de uma mão limpa dos prefeitos no sentido de não encarar o ônus que é atuar na desocupação irregular. Como é que você vê essa questão das ocupações irregulares e da necessidade de se ter uma política e de uma atuação direta? Essa é uma questão seguinte, quando não se tem oferta
e não se tem por parte da propriedade privada, vamos dizer, de certa forma, contenção. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Ocorrem essas ocupações. É a realidade de Nova Lima. Nova Lima é uma cidade que as grandes proprietárias de terra são as mineradoras, a terra é cara e não há oferta. A população que precisa de moradia, o que ela faz? Ela não tem, ou ela faz um puxadinho na casa do pai, ou ela parte para uma ocupação. E quando não há contenção, aí isso ocorre de maneira desenfreada, é uma combinação que não tem jeito. Não tem a contenção e não tem oferta, ocorrem as ocupações. É natural que isso ocorra. O que a gente está buscando em Nova Lima? No caso da Anglo Gold, que possui grandes terras em boas condições e grandes terras ocupadas. A gente está construindo um acordo em que a prefeitura topa assumir a urbanização das áreas ocupadas, desde que a empresa destine para cada metro que a gente assumir, 1 metro de área limpa para oferta, para a construção de moradias habitacionais. Desde que cada centavo investido que a gente coloca ali, a empresa também, ao invés de receber por uma desapropriação, nós vamos apropriar sem pagar e vamos utilizar o recurso para urbanizar aquela área. Então, é um acordo que nós estamos costurando para que a gente tenha condição de levar dignidade para as áreas ocupadas, mas mais do que isso, não adianta só urbanizar e deixar que outras áreas sejam ocupadas. A gente tem que criar oferta. Então, o nosso acordo, o modelo que a gente está construindo, ele é vinculado. A gente leva infraestrutura, qualidade de vida, urbanismo, mas a gente garante novas oportunidades e uma oferta para outras pessoas. E isso eu não estou falando somente de baixa renda, não. É baixa renda, classe média, enfim, pela realidade que a gente tem hoje em Nova Lima. E como é que anda esse acordo? Esse acordo está muito maduro. Há uma discussão específica na questão do valor de desapropriação, do valor da área, mas os parâmetros já estão bem estabelecidos para que ele avance nesse sentido, que a gente assuma essa parte de urbanização de áreas ocupadas e, proporcionalmente, a gente consiga garantir oferta de moradia para a população nova-limense. E já encaminhando para o final da nossa prosa, porque eu sei que o tempo de um prefeito é caro, vale ouro, eu já vou usar o último tema da nossa prosa, que é falar sobre a Marcha dos Prefeitos em Brasília e o federalismo e o municipalismo. Você não pôde ir a Brasília, mas você acompanha muito de perto esses movimentos. Nós estamos conseguindo provocar uma discussão sobre federalismo e municipalismo de maneira concreta? Eu acredito que a cada dia que as coisas vão ficando mais difíceis, a gente vai ganhando mais força. Na última vez que nós conversamos, a gente falou sobre a bancada de deputados mineiros, nos bastidores. Em algum momento a gente conversou. Ontem a gente já viu uma enorme reunião da bancada de deputados com os nossos prefeitos em Brasília. É o que eu falei, os prefeitos têm que estar unidos. Eu acho que essa foi a discussão nossa. Quanto mais unidos estivermos, mais fortes estaremos. Né? E acho que, apesar de não estar presente lá, tem grandes amigos, estamos muito bem representados pela diretoria da Grambel, que está lá também, pelo Falcão da MM e por centenas de prefeitos, né? Centenas de prefeitos mineiros e milhares de brasileiros. A gente tem que estar unido porque acaba que é aquele clichê, mas que é a realidade, de que as coisas acontecem no município, é verdade. O cidadão, ele estuda, não é no estado, ele estuda na cidade, lá. Eu falo até da parceria que a gente tem com as escolas estaduais. A escola é estadual, mas o cidadão é nova-limense, ele vive aqui na minha cidade. Né? Então a gente precisa, e por isso que a gente tem abraçado cada vez mais essa questão municipalista. E o nosso desejo é que o recurso fique menos em Brasília e mais nos municípios. Eu tenho até uma visão que é um pouco utópica, Paulo. Estou aproveitando aqui a oportunidade que a gente está batendo papo. Claro. Mas, assim, a gente tinha que pensar, e é uma discussão difícil do país ter nesse momento, mas, olha, a gente poderia federalizar as polícias, trazer a saúde e a educação para os municípios. O Estado vai virar condado, que vão ter os senadores que nos representam, claro, enfim. Mas eu acho que os municípios tinham que ser fortalecidos nesse processo. Isso que eu falei aqui é uma discussão que é muito longa. E olha que interessante, eu conversava hoje com o Isaac, que é o nosso economista do jornal do Start, que é o jornal que abre a 98 News, e nós falávamos sobre isso, a necessidade de, inclusive, inverter o sistema arrecadatório. Quem deveria arrecadar era o município garantir todas as qualidades e os serviços prestados aos seus munícipes, o Estado receber uma parte por essa gestão e a federação a menor parte,
para ser simplesmente representativa e, entre aspas, sustentada por esse arcabouço de arrecadação. Pois é, posso trazer um exemplo de Nova Lima? Nova Lima é uma cidade mineradora. E a característica das cidades mineradoras, que tem normalmente uma alta produção, uma boa arrecadação e uma população pequena. O desafio das cidades mineradoras é o processo de diversificação econômica. Em Nova Lima nós estamos enfrentando isso. Hoje, eu comentava que a maior fonte de arrecadação nossa é o ISS, 26%. A gente tem atraído serviços, a gente tem diversificado nossa economia, especialmente na área da saúde, da biotecnologia. Vem a reforma tributária, nós vamos ter o IVA e esse imposto vai ser distribuído majoritariamente por critério populacional. Nossa cidade populacionalmente é pequena. Ou seja, prejuízo. Eu estou fazendo o dever de casa, mas estou sendo punido. Penalizado por ter feito o dever de casa. João Marcelo, prefeito de Nova Lima, presidente da Granbel, muito prazer em conversar com você mais uma vez e já sabe, você virá muitas vezes aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Paulo, para mim sempre uma honra esse bate-papo. O maior exemplo é o da ferrovia, né? Dos bate-papos, das conversas, vão surgindo oportunidades e o gestor público não é dono da verdade, não. Ele tem que estar atento mesmo para ter condições de encarar esses desafios. Muito obrigado.